eu iria iniciar, antes de mais nada, por saudar a animar, por ser o vosso convite, mas especialmente por estarmos aqui hoje reunidas a dar, digamos assim, a dar o ênfase que é um ênfase absolutamente necessário hoje à democracia participativa e à intervenção cidadã num ambiente nacional e internacional em que temos estado a assistir ao aumento exponencial, digamos assim, de simpatizantes de ideologias ultraconservadoras, práticas e negacionistas das alterações climáticas. Eu iria dar uma ênfase a algo, digamos que nós repetimos sucessivamente, mas repetimos sucessivamente como se fosse um slogan, que é a ideia e, na minha ótica, a ideologia de que não há justiça ambiental sem justiça social, não é? E isto, na minha ótica, digamos assim, é o alicerce que nós necessitamos para enraizar todos os combates, não é? E isto porque esta crise ambiental, ela é resultado das desigualdades originadas por um sistema económico obcecado pelo crescimento. E é exatamente aí onde nós necessitamos de iniciar e de meter a âncora para combatermos a emergência climática, mas também reconhecendo que o colonialismo e o sistema capitalista estão na base do que nós entendemos como desenvolvimento e prosperidade do Ocidente. É exatamente na época colonial onde a ótica extrativista, a visão extrativista se consolidou e se transformou numa ideologia. Isto ainda hoje tem efeitos enormes, nomeadamente no Ocidente, no que diz respeito à sua incapacidade de responder atempadamente e com a urgência necessária à emergência
climática. E isto irá nos exigir a mudança de uma série de paradigmas, nomeadamente a do desenvolvimento, não é? Isto vai nos exigir uma mudança da maneira de estar, de entender o que nós consideramos realização, uma realização que está muito ancorada na ideia do consumismo, não é? Portanto, o indivíduo é o indivíduo realizado se adquirir uma ótima habitação, um automóvel maravilhoso, se estiver com ordenado altíssimo, se tiver acesso a vestuário, a bens e alimentos, e isto normalmente nos vai afastando sucessivamente da ideia de interdependência e da ideia de justiça social. Eu falo exatamente da interdependência se tivermos a noção exata de que os que têm menos recursos económicos são exatamente os que têm estado a sentir os maiores efeitos da desigualdade, mas são também igualmente os que estão a ter os impactos desproporcionais dos riscos ambientais. É neste sentido que a justiça não pode ser dissociada da sua ótica ambientalista e da sua ótica social. E referir ainda que neste exato momento há igualmente a urgência de nós não elitizarmos, a sustentabilidade ambiental, o acesso aos recursos ideais, o acesso aos recursos que consideramos essenciais para uma mudança de paradigma e para uma mudança das nossas existências individuais. Ou seja, não se pode desenvolver, não se pode garantir aos países do norte o ambiente ideal para fazermos face às alterações climáticas, a necessidade de nós alterarmos a alimentação, a necessidade de maior decrescimento, isto não pode ser realizado omitindo e invisibilizando eventuais impactos nos países considerados menos desenvolvidos. E este PIN
monómio, justiça social e justiça ambiental, exige-nos o respeito pelo conjunto dos direitos humanos e sociais que tenham a hipótese de garantir a participação e o respeito das mundivisões das populações mais diretamente afetadas. E isto vai nos exigir igualmente a redefinição do uso sustentável dos nossos recursos, mas igualmente o reconhecimento das responsabilidades históricas no que diz respeito à resposta climáticas. E estas responsabilidades históricas vão nos exigir redimensionarmos digamos, os nossos entendimentos, garantir que haja uma maior redistribuição, não apenas da riqueza em si, mas igualmente uma redistribuição dos impactos, também eles negativos, do enorme consumismo, não é? E é isto é que normalmente há uma resistência enorme de assumirmos a responsabilidade do desenvolvimento do Ocidente. Não nos esquecermos que a época colonial foi uma época ímpar, digamos assim, o afastamento do indivíduo, da mulher e do homem enquanto elemento que faz parte de uma natureza. Ensinou-se durante imensos anos, não é, que este desenvolvimento exigiria a industrialização, que exigiria o acesso a bens e que exigiria, sobretudo, que houvesse um corte, digamos assim, entre o indivíduo e o seu meio ambiente. Esse meio ambiente foi olhado enquanto algo que serviria unicamente para o indivíduo a extrair o que ele necessitava para este tal desenvolvimento. Houve algo nessa época ao qual os investigadores dão o nome de epistemicídio. E o epistemicídio foi exatamente o rasurar da mundivisão dos povos colonizados e, nomeadamente, da sua ótica completamente ambientalista, não unicamente na sua relação com a natureza, com as árvores, com os mares, com os rios, mas igualmente no entendimento de caráter, digamos, religioso, que ainda hoje nós encontramos em algumas sociedades em África
e igualmente entre os indígenas, que é a ideia de que os antepassados e a ancestralidade ela está nas árvores, ela está no ambiente, ela está nos animais, ela está nos mares, originando, digamos assim, uma ótica completamente rasurada, mas que hoje em dia é uma ótica que nós necessitamos de resgatar, que é a ideia de que nós, os humanos, somos um dos elementos de um ambiente que é enorme, de um ambiente que não é algo que se encontre fora, mas é um ambiente que faz parte da nossa existência. E para finalizar, referir ainda que é indissociável as alterações climáticas, é indissociável esta ótica extrativista das atuais consequências, nomeadamente das atuais pandemias, não é? E este é um elemento que nós facilmente esquecemos e que não relacionamos da maneira que ela necessita. Esta pandemia de hoje, ela é igualmente o resultado da ausência não apenas da justiça social, mas igualmente da ausência de justiça ambiental. E era isto só.